Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início então à nossa reunião ordinária, cujo primeiro ponto tem inscrita a audição da IANA e o segundo ponto a audição da ANAC. Queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, Presidente da Comissão Executiva da IANA, o Dr. Fernando Vieira, Diretor do Aeroporto de Sá Carneiro, bem como a restante equipa que os acompanha. Dar-lhes naturalmente as boas-vindas e que este nosso trabalho seja profícuo no esclarecimento de algumas questões importantes e que são objeto dos requerimentos que foram apresentados. Nós temos uma grelha de tempos que prevê uma intervenção inicial de 10 minutos para a entidade que vamos ouvir e depois uma primeira ronda com 7 minutos para o PSD, 7 para o PS, 6 para o Chega, 6 para a Iniciativa Liberal, 5 para o PCP e 5 para o Bloco de Esquerda. Temos ainda uma segunda ronda com 3 minutos para cada grupo parlamentar e temos, eventualmente também, ainda uma terceira ronda com 2 minutos para cada senhor ou senhor deputados inscritos. Como autor do requerimento, iniciará a primeira ronda o grupo parlamentar do Chega, após os 10 minutos iniciais para a IANA. Sr. Engenheiro, uma vez mais bem-vindo. Sei que está a ultimar o envio, e por isso estamos aqui um compasso de espera, o envio de um documento que pode ser útil nesta audição, e pelo que os senhores deputados também, assim que nos for enviado o documento, também o receberão nos e-mails para que possam ter acesso ao mesmo. Já agora vamos só fazer um compasso de mais uns segundos para tentarmos ter o documento disponível. Tem um que é mais. Muito bem, agora sim, parece que o documento seguiu por e-mail. Eu pedi aos serviços da Comissão que o distribuíssem pelas senhoras e pelos senhores deputados, porque o mesmo poderá ser útil no decurso dos nossos trabalhos, e diria então a palavra ao senhor Presidente da Comissão Executiva da IANA para, em 10 minutos, fazer a exposição inicial. Faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Obrigado por nos terem convidados aqui a abordar uma temática importante, uma temática de segurança, no seguimento de dois eventos que tiveram lugar em 2021 e em 2022, eventos de segurança operacional nos aeroportos do Porto e de Ponta Delgada. Tem um apontador, muito obrigado. E estes dois eventos foram eventos de incursão, os chamados incursão de pista, o que quer dizer que houve uma autorização dada simultaneamente para a utilização da pista a uma aeronave que podia estar num percurso de descolagem e a uma viatura para estar na mesma pista a realizar algumas tarefas operacionais. Estas situações, portanto, decorreram em ambos os casos no aeroporto do Porto como no aeroporto de Ponta Delgada, no seguimento de uma autorização otorgada pela TOR para uma descolagem no caso do Porto, para uma aterragem no caso de Ponta Delgada, quando estavam estes veículos da ANA a executarem tarefas na pista. No Porto era uma inspeção regular da pista e no caso de Ponta Delgada uma operação de manutenção. Estes eventos, felizmente, não tiveram consequências maiores pela consciência situacional do condutor do Follow Me, no caso do aeroporto de Sá Carneiro, e da tripulação de bordo do avião da TAP no aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, que perceberam atempadamente a natureza da situação
e adotaram, portanto, as medidas adequadas de segurança e evitar, portanto, uma situação de acidente. No seu relatório, o SPIEF formulou um conjunto de recomendações para as diferentes entidades, resultando das observações efetuadas durante a investigação que seguiu. Finalmente, a notificação destes eventos. Na aviação, nós sempre, o pessoal das entidades, aeroportos, companhias aéreas, navegação aérea, estão obrigados, handlers, estão obrigados a efetivamente notificarem eventos de segurança operacional cada vez que eles aconteçam, para uma análise e, eventualmente, uma investigação posterior. Portanto, nestas recomendações, no seu relatório, o SPIEF formula um conjunto de recomendações para as diferentes entidades, resultando das observações efetuadas, e duas destas recomendações dizem respeito à ANA. Nós analisamos, aqui vou mostrar estas duas recomendações, que nós analisamos quanto à sua aplicabilidade e impacto na operação. Portanto, a primeira diz respeito, em primeiro lugar, à utilização de equipamentos rádios. Vou entrar um bocadinho nos detalhes destes equipamentos de rádio, são de dois tipos. E depois a segunda tem a ver com a padronização, digamos, dos procedimentos de inspeção de pista. Portanto, focando agora sobre na primeira ocorrência, isto é aplicável até para as duas ocorrências e para as duas recomendações formuladas pelo SPIEF. Isto é simplesmente o apanhado da regulamentação aplicável em matéria de comunicações aeronáuticas para a entrada e a permanência numa área de manobra. A área de manobra é a pista e os acessos que utilizam os aviões para entrar e sair da pista. Portanto, em primeiro lugar, acho que é importante dizer que a ANA, obviamente, cumpre sempre rigorosamente com a regulação aplicável, esta regulação que está aqui listada, e esse enquadramento tem evoluído, como podemos ver, ao longo dos anos, tendo a ANA sempre adequado os seus procedimentos operacionais, apontando para um posicionamento mais exigente do que a própria regulação, com a autorização do regulador, que é a ANAC. É importante aqui assinalar que qualquer alteração feita aos procedimentos em vigor tem que sempre ser objeto de uma avaliação de segurança operacional e de uma nova aprovação por parte da ANAC. Ou seja, mesmo as recomendações que foram aqui feitas pelo SPIEF não podem ser simplesmente transpostas. Nós podemos dizer, olha, estas recomendações fazem sentido e nós vamos aplicar. Em todos os casos, qualquer coisa que mexe nos procedimentos em vigor tem que ser cuidadosamente avaliado, porque muitas vezes tem a ver com o fator humano e, portanto, à luz destas avaliações, podem ser integrados ou não e podem ser aprovados ou não pelo regulador. Olhando um bocadinho mais aos detalhes da regulamentação, só a título de exemplo, aqui à esquerda temos o conteúdo da regulamentação europeia e à direita a forma em que nós traduzimos isso finalmente na nossa documentação. Existe, portanto, uma estrutura regulamentar e legal aplicável aos nossos aeroportos e uma declinação, digamos, uma aplicação local traduzido nos manuais de operação manuais de aerodromes e na documentação, digamos, local aplicável, dos procedimentos locais aplicáveis nos aeroportos. Portanto, em relação à utilização dos rádios, a regulação obriga a utilização
a regulação europeia aplicável obriga e nacional aplica a utilização cada vez que veículo tem que entrar numa zona de manobra, de fazer contacto com a torre numa frequência apropriada e depois de manter esse contacto sempre que estiver aqui numa zona sensível, que é a zona de maniobra. E, portanto, está aplicado na regulamentação própria, nos procedimentos próprios da ANA e de uma forma que vai além da própria regulamentação. O que é que temos, portanto, para explicar aos senhores deputados o material que nós utilizamos? Aqui trouxe umas fotografias de uma das duas rádios que existem nos Follow-Me's. A primeira rádio é uma rádio chamada Tetra, e essa rádio serve para um propósito específico, que é fazer uma ligação, emissão-recepção com a torre. É para falar com o condutor do Follow-Me, falar diretamente com a torre e obter as chamadas clearance, a autorização para poder entrar na zona de risco, que é a zona da área de manobra, e ficar atento à necessidade eventual de sair desta mesma área de manobra, se houver necessidade de o fazer. Também, portanto, isto é a parte, digamos, que cumpre, stricto sensu, a regulamentação aeronáutica aplicável aos nossos aeroportos. Mas nós fomos bocadinho além disso, obviamente, sempre procurando maximizar as condições de segurança operacional nos aeroportos e instalamos e tornamos obrigatória a utilização nos Follow-Me's de rádio scanner que tem uma função única, que é de ouvir as conversas e a troca de informações entre a torre e os pilotos. Portanto, este rádio não serve e não pode servir para emitir informações. Não é para o condutor do veículo Follow-Me emitir qualquer informação na frequência que serve exclusivamente, de facto, para as conversas entre a torre e os pilotos. É só para ouvir e ter uma maior consciência operacional, porque, como falamos, é isso que mesmo aqui permitiu evitar duas situações com consequências maiores nos aeroportos do Porto e de Ponta Delgada. Aqui, portanto, como podem apreciar na imagem, são dois modelos. A parte de cima é o modelo mais antigo que nós tínhamos no aeroporto do Porto, talvez no dia da ocorrência, e a parte de baixo são os novos modelos que foram, portanto, substituindo esse primeiro modelo que estava instalado, fruto de um plano de substituição normal de todos os equipamentos de radiocomunicação. Eles fazem objeto, portanto, de uma substituição, de uma renovação em períodos regulares. Portanto, a frota vai sendo atualizada e renovada de vez em quando. Portanto, este slide é apenas para resumir bocadinho isso. Uma coisa que é importante dizer e tem que ser analisada efetivamente e tem que ser relembrado, porque o relatório do SPIEF aqui menciona a necessidade ou o interesse, digamos, de utilizar uma lógica operacional que é o chamado Triple One. O Triple One é a utilização para a mesma pista de uma única frequência e de uma única língua. Mas esta lógica do Triple One não está vertida neste momento na regulamentação europeia, portanto não é uma exigência regulamentar e até não há alinhamento dos diferentes países membros em relação à aplicação do Triple One. Porque há precisamente países que acham que não se deve mexer de nenhuma maneira nas comunicações entre os pilotos e a torre. Não tem que haver, não pode haver um interveniente de fora
a mexer neste canal de comunicação que tem que ficar exclusivo. Portanto, aqui há diferentes pontos de vista. É o nosso entendimento também. Achamos que o facto de ficar atento às comunicações que existem entre os pilotos e a torre pode ser útil numa lógica de consciência situacional das equipas. Sr. Engenheiro, a capacidade de síntese, por favor, agora então, para terminarmos. Vou resumir, vou acelerar. E, portanto, nós entendemos que, efetivamente, isto não pode ser implementado já e que temos que ficar com aquilo que foi instalado lá nos nossos Follow-Me. Portanto, estas duas rádios, exclusivamente para a comunicação entre a torre e os Follow-Me e outra só para ouvir as frequências dos aviões e da torre. No relatório, uma coisa importante que foi mencionada, portanto, isto é apenas a tradução nos nossos procedimentos internos da necessidade de manter também constantemente uma frequência, a escuta da frequência scanner, além, obviamente, da frequência dos tetras. O que é importante aqui, porque foi falado e foi a origem da recomendação do relatório do SPIEF, foi posta em questão aqui a questão da manutenção e a questão da fiabilidade e da operacionalidade dos rádios scanner. Nós estamos a falar dos rádios tetras, portanto, só dos rádios scanners. Como podemos apreciar, o rádio scanner que foi substituído era um bocadinho mais complicado que aquilo que nós temos agora. O rádio scanner na realidade, não é para mexer. As nossas equipas, ao entrarem no Follow-Me, ligam o motor, ligam o Follow-Me e o rádio scanner liga sozinho e a única coisa que os operadores têm que fazer, na realidade, é mexer, se quiserem, mexer no botão do volume. Portanto, não há nada para mexer mais do que simplesmente o botão de volume para ajustar o volume da transmissão. O que acontece de vez em quando, o que acontecia de vez em quando com os equipamentos anteriores é que, por inadvertência, as pessoas carregavam no botão ou uma coisa caía em cima de um botão do rádio e o rádio desconfigurava-se, perdia a ligação, digamos, rádio e portanto, era preciso reajustar, recalibrar o rádio para a frequência correta. Para terminar, a palavra mesmo à capacidade de síntese agora. Então, muito rapidamente, Sr. Presidente, só para dar e depois deixarei o resto para as perguntas, mas aqui, muito claramente, não há problema, não havia naquela altura, nem há hoje, nem nunca tem havido problemas de disponibilidade destes equipamentos, porque nós temos um plano de manutenção destes equipamentos, temos equipamentos de spare, portanto, cada vez que as pessoas recorriam utilizavam o Follow-Me, há um conjunto de testes que têm que ser feitos no arranque das operações, na utilização deste Follow-Me. Qualquer falha é reportada e qualquer equipamento é imediatamente substituído, de facto, porque é absolutamente necessário manter as comunicações com a pista. Portanto, do nosso ponto de vista, aqui temos um extracto daquilo que foi os relatórios de manutenção para o ano todo, no ano passado. Não há há um conjunto de operações de manutenção, mas se olharem para isto, e vou terminar aqui, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, isto é simplesmente para mostrar a taxa de disponibilidade técnica que está em 100%, obviamente, por facto da substituição imediata dos equipamentos quando eles têm uma avaria qualquer. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA. Eu, de facto, apelava à capacidade de síntese porque já começámos tarde e temos outra audição de seguida, pelo que eu dei alguma tolerância, mas não posso abusar da mesma. E queria pedir-lhe que fizesse o favor de enviar novamente a apresentação, parece que não chegou, ainda não foi distribuída aos senhores deputados e às senhoras deputadas e pode ser útil no decurso desta audição. Ainda não chegou, pois não? Há qualquer... Tem a ser... Não, mas ainda não chegou o e-mail para ser distribuído, ou já chegou? Aos serviços foi muito bem. É. Mas as senhoras e senhores deputados ainda não têm a apresentação, pois não, no e-mail? Penso que ainda não. Muito bem, vamos esperar que chegue entretanto, porque realmente pode ser útil. Conforme informei, inicia esta primeira ronda o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, como autor do requerimento. Tem 6 minutos
e caberá à Iana, no fim de cada intervenção, responder de imediato a cada um dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e um cumprimento também especial ao Sr. Engenheiro Thierry Legonier. Mais uma vez, bem-vindo a esta casa. Já começa a ser um hábito, desta vez não pelos melhores motivos, como compreenderá. Sr. Engenheiro, indo diretamente ao assunto, se há coisa que nos preocupa quando falamos em transporte aéreo é a sinistralidade. Não estamos a falar num mero acidente rodoviário em que às vezes um pequeno toque pode causar um arranhãozinho ou até nada, mas um acidente com uma aeronave eventualmente causa mortes. E são às centenas ou dezenas. E foi com muito espanto, porque não esperava, sinceramente, vermos as notícias que vieram a público pelo Jornal Expresso em dezembro passado, de falhas graves de segurança nos aeroportos portugueses. É muito grave por dois motivos. O primeiro, e o mais importante naturalmente, é que falamos da segurança dos passageiros. E o segundo, de uma forma mais indireta, mas também nos preocupa naturalmente a uma menor escala, como é óbvio, que é a imagem que passamos para o exterior. E Portugal vive muito do turismo. Quase um quinto, 20% da nossa receita provém do turismo. E esse turismo entra em Portugal pela via aérea, pelos nossos aeroportos, pelos aeroportos que o senhor gere. Portanto, tem também este impacto negativo. Sublinho, muito longe da importância das vidas humanas, mas também com este impacto para o nosso país. Tendo em conta isto, a primeira pergunta que eu lhe coloco é, tendo conhecimento de tais factos relacionados com as torres de controle, que já lá vamos, e com os veículos que esses sim estão à vossa responsabilidade, informou de imediato a ANAC sobre o sucedido? Esta é a primeira questão. Relativamente às torres de controle, naturalmente que é responsabilidade da nave, não é responsabilidade direta do Sr. Engenheiro, mas a nave, pode-se dizer desta forma, trabalha para vocês, aeroportos, aos aviões. Portanto, estão estritamente ligados à atividade aeroportuária. E quando nós ouvimos notícias de que o registro de ponto serve apenas e só para as pessoas dizerem que estiveram presentes, mas não estavam no posto de trabalho, que em alguns casos estavam a ver televisão aproveitando o período de descanso. O período de descanso eu acho que devia ser como todos os restantes trabalhadores. Quando acaba o dia de trabalho vão para casa e descansam. Ninguém está aqui, nem o Sr. Engenheiro, nem nenhum de nós está aqui a descansar, porque estamos na nossa hora de trabalho. E eu acho que isso, um controlador aéreo tem essa obrigação, porque essencialmente o grosso do trabalho de controle de tráfego é humano, não tem maquinaria. Ou a máquina que tem serve de suporte, de apoio ao que é o trabalho humano. Portanto, isto são práticas inadmissíveis, revoltantes, que, a nosso ver, e tivemos cá o Sr. Luís Reis, se não me falha a memória, da Comissão de Trabalhadores da nave, em que diz que, sim, é verdade que aconteceram algumas falhas, mas que não colocaram em risco a vida de ninguém. Não colocaram por sorte. Não colocaram por sorte. Porque se tivesse havido algum azar, eu queria ver o que é que o senhor representante da Comissão de Trabalhadores vinha aqui dizer. Olha, aconteceu, lamento, mas olha, perderam-se 400 ou 500 vidas, não volta a acontecer. Não volta a acontecer. Quem cometeu tais delitos, eu chamo-lhe assim, devia imediatamente ser alvo de um processo disciplinar com a possibilidade de despedimento. É inaceitável, a nosso ver, inaceitável por completo, brincar-se com vidas humanas, que foi o que ali se passou.
A questão do carro do Follow Me, sendo grave, muito grave, não é tão grave como um desleixo humano que se passaram nas torres. Aliás, é feito precisamente esse contacto de uns para os outros. E estamos a falar, por sorte, esse Follow Me teve um avião de carga, não foi um avião de passageiros. Portanto, o embate não se deu por segundos, como o Sr. Engenheiro sabe, e por sorte era um avião de carga. Se fosse um avião de passageiros, podíamos estar aqui a lamentar uma tragédia muito significativa. Portanto, volto a reforçar esta questão. Quando o Sr. Engenheiro teve acesso a esta informação, presumo pela comunicação social também, o que é que passou em termos de regra para a sua equipa, o que é que mudou em termos dos veículos que estão sob a sua responsabilidade e como é que reage também às recomendações, que são várias, do GPAF nesta matéria. Esta seria a segunda questão. Depois perguntar-lhe outra coisa que está também na sua alçada, que tem a ver com o método de... Para terminar, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente. Da realização das inspeções nas pistas. Portanto, há o método padronizado. Ao que nós sabemos, padronizado. Portanto, é natural que estejam preparados para encontrar as pequenas falhas que vão surgindo no decurso dessa inspeção, dessa vistoria. Eu pergunto-lhe, não seria de todo adequado reverem isso e passarem para um método não padronizado, porque só dessa forma é que vamos conseguir encontrar assimetrias que muitas vezes não são detectadas? Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, os mesmos 6 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, por estas perguntas, porque, efetivamente, aqui há uma coisa que nós temos que reafirmar muito forte, de forma muito forte. Não se pode minimizar nenhum incidente na aviação. A questão da segurança é um compromisso absoluto, é a primeira prioridade. E aqui há uma figura na regulamentação aérea, nos sistemas de management da segurança, sistema de gestão da segurança, que é o Accountable Manager. E eu sou o Accountable Manager para as atividades dos aeroportos portugueses. E, portanto, eu não minimizo absolutamente em nada todos os eventos que acontecem, muito menos um evento como este, que para mim é um evento, efetivamente, muito grave. Uma incursão de pista é sempre um evento muito grave, porque e ele tem que ser analisado a fundo e tem que haver recomendações, efetivamente, e as recomendações analisadas também para ver como é que se pode melhorar o sistema. O sistema de segurança nos aeroportos, na aviação em termos gerais, é um sistema de melhoria contínua. E um sistema de melhoria contínua está assente na declaração dos eventos. Ou seja, cada vez que acontece qualquer evento em matéria de segurança, as nossas equipas têm a obrigação de reportar. E nós temos a obrigação de não penalizar ninguém, e bem pelo contrário, que esteja a reportar, de facto, ao regulador os eventos de segurança operacional que acontecem, sejam nas nossas próprias equipas, sejam nas equipas de empresas terceiras. Portanto, a questão, obviamente, é muito grave e nunca vamos menosprezar esta problemática da segurança. Agora, como bem disse, houve recomendações aqui feitas pelo SPIA em relação aos equipamentos da responsabilidade da ANA. A nossa reação foi, obviamente, sempre positiva, dizer, olha, vamos olhar o que é que está a ser recomendado e vamos tirar de lá as coisas que nos permitam melhorar. É muito importante dizer que no dia da ocorrência, no aeroporto do Porto, não havia problemas nenhuns de rádios, ou seja, os rádios, tanto o Tetra, isto é absolutamente necessário, porque senão nem sequer o Follow Me tinha podido entrar na área de maniobra, mas também o scanner, e tenho aqui o
um relatório da manutenção das nossas equipas de manutenção, portanto, que fazem, das equipas de manutenção, peço desculpa, das equipas dos utilizadores do Follow Me, que fazem um checklist de manutenção na entrada no serviço, e o que nós evidenciamos é que, efetivamente, nesse dia, não foi reportado absolutamente nenhum problema em relação à utilização dos scanners. Os scanners estavam a funcionar. No dia da investigação, quando os inspectores do PIF foram para o aeroporto do Porto para fazer uma simulação daquilo que tinha acontecido, foi utilizado um carro. Não era um carro que estava geralmente utilizado, havia muito tráfego neste dia e, portanto, foi utilizado um carro operacional que tinha um problema com o radioscanner, e foi isso que aconteceu. Mas, mais uma vez, estes rádios, em termos de regulamentação, não são obrigatórios, passaram a ser obrigatórios, de facto, nas novas cartas de operação, que agora fazem parte dos processos de segurança da ANA, depois também deste incidente. Mas naquela altura não havia obrigatoriedade neste momento para utilizar de forma permanente os scanners. Agora já é uma das medidas que foram implementadas, está na nossa carta de operação número 4, aquela que estava em vigor naquela altura era a carta de operação número 3. Mas, mais uma vez, aqui o slide, ficamos no último slide da apresentação. A taxa de disponibilidade técnica dos radioscanners está em 100%, ou seja, cada vez que há qualquer problema reportado é simplesmente substituído. E nós substituímos também regularmente, renovamos estes equipamentos, foi o caso também em Porto em 2022, obrigado Fernando, em 2022, e decidimos na renovação destes equipamentos, comprar equipamentos, precisamente tirar as lições das observações dos PIF e comprar equipamentos mais simples, que nem se podem ser desconfigurados por advertência carregando num botão. Isto tem que haver uma sequência de utilização para desconfigurar o equipamento. Portanto, agora o problema que acontecia de vez em quando já nem sequer pode acontecer, porque não é possível tecnicamente. Em relação às inspeções de pistas, nós não somos muito a favor da padronização. Há um conjunto de procedimentos que têm que ser respeitados, ou seja, 4 inspeções por dia em momento diferente, preferencialmente à frente do tráfego, que é para perceber se há algum tráfego aéreo a vir à frente dos veículos. Mas a padronização, efetivamente, em matérias de factor humano, não é necessariamente só positiva. E por razões operacionais também não se pode definir um tempo a cumprir, porque é preciso de facto tomar o tempo necessário para analisar a situação da pista, ver se não se encontra na pista nenhum FOD, nenhuma coisa que não devia estar lá, ou se a pista não tem problemas simplesmente de estrutura. É isso, Sr. Presidente Sanjaro. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Muniz, que tem até 7 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e sua equipe. Ouvi-o com atenção naquilo que foram as suas explicações sobre os aspectos que os incidentes de intrusão na pista no aeroporto de Sá Carneiro e no aeroporto de Ponta Delgada suscitaram na vossa reflexão e nas vossas ações de melhoria contínua em prol da segurança, e gostaria de aprofundar um bocadinho, digamos, aquilo que foi adotado nos 2 aeroportos do ponto de vista dos meios operacionais ou de apoio à operação aeroportuária, que tem a ver com os rádios, porque foi essencialmente a sua intervenção muito focada nesse aspecto. E nós percebemos que os aeroportos dispõem de um sistema TETRA, o HF, o Terrestrial Trunker Radio, basicamente é um sistema rádio privativo móvel de cobertura da zona dos aeroportos,
e que permite, entre outras coisas, criar grupos de utilizadores em cada aeroporto, por exemplo, o grupo de emergência, o grupo dos bombeiros, o grupo só das operações aeroportuárias, o grupo da manutenção e grupos mais alargados quando existem incidentes onde naturalmente estão incluídos os diretores. É assim que funciona o Tetra, é assim provavelmente que se organiza nos vossos aeroportos. E depois vimos a existência de um rádio AM, VHF AM, no modo só de escuta que está nos veículos do Follow Me, para que os tripulantes destes veículos estejam em permanente escuta. Eu não percebi bem porque esse scanner, porque normalmente há uma frequência de AM atribuída à torre por aeroporto, que é naquela frequência que os pilotos contactam a torre daquele aeroporto e, portanto, o scanner deixava de fazer sentido, uma vez do que percebi da sua explicação, devem manter permanentemente a escuta, naturalmente, da frequência com que todos os pilotos e a frequência única utilizarão para interagir com a torre daquele aeroporto. Por isso, o ter sido um scanner, enfim, não me parece, se calhar como o mercado oferecia, bom, mas isso é uma questão de detalhe. Aquilo que eu gostaria de relevar e aproveitar estas recomendações do Gabinete de Segurança tem a ver com elevarmos um bocadinho, digamos, a nossa discussão e pôr à consideração o seguinte. Nós já percebemos, sem prejuízo daquilo que em 2026 possam vir a ser as alterações em termos de comunicações e de patamares de acesso às comunicações terra-ar e vice-versa, no momento atual, aquilo que importa a quem está nas operações aeroportuárias com acesso às pistas e às zonas contíguas e, por essa razão, podendo fazer intrusão e perigar a operação, é ter em escuta daquilo que são as comunicações terra-ar com a torre, porque há um princípio básico nas comunicações de elevada segurança e criticidade. Quanto mais ouvirem, num grupo restrito, mais fácil será alguém que está à escuta, mesmo não sendo interveniente na ação, poder dar o alerta, porque se apercebeu que pode algo correr mal. E, neste sentido, eu acho que vale a pena a ANA refletir em matéria de operação de segurança, poder ter o sinal de áudio, isto é, a voz das comunicações terra-ar e ar-terra entre a torre e o avião, injetado no grupo de utilizadores Tetra das operações aeroportuárias para estar à escuta, sendo que o sentido contrário da comunicação não se faz, não permitindo a emissão. O que é que isso poderia garantir? Haver um só equipamento, que é o que já usam, o Tetra, poderia porventura garantir que ele era gravado, como deve ser gravado, penso eu, permitindo repor a fita de tempo em caso de debriefing para alguma coisa que possa correr menos bem, e acho que desta forma poder-se-ia dar digamos, uma interpretação mais segura à recomendação do Gabinete de Incidentes, porque na verdade o que se trata aqui é munir aqueles que interagem nas zonas, digamos, comuns da operação aeroportuária da informação operacional trocada entre as aeronaves e a torre, e é evidente que se essas pessoas estiverem permanentemente à escuta, poderão elas ser também atores da prevenção e, digamos, acrescidos da segurança. Outro aspecto, finalmente, gostaria também de deixar à consideração e ouvir a vossa percepção, é que nós falamos já muito aqui nesta Comissão, noutros âmbitos, naquilo que é a chamada inteligência artificial e, se quiser, sistemas de apoio à decisão. E, de facto, ao que julgo saber, a própria ANA já tem as suas viaturas georreferenciadas, quer dizer, com GPS, muitas vezes decorre do próprio rádio que integra estas facilidades, e, portanto, se calhar, saber se não fará sentido evoluirmos para um sistema em que a posição das viaturas de Follow Me está neste mapa e este mapa também agrega informações georreferenciadas da posição das aeronaves, não é? Ou da previsão, e o sistema com uma inteligência artificial ajuda nos alertas precoces, os chamados early warning, a quem está na operação aeroportuária e sendo esse sistema concorrente para minimizar a falha humana, que ocorrerá sempre, porque há gente, onde há o homem há a possibilidade de haver a falha humana, mas dizia eu, o contributo deste sistema de inteligência artificial ser um instrumento precioso, automático, para pelo menos suscitar a dúvida e dar um alerta precoce que eventualmente pode, digamos, alguma incongruência de natureza operacional estar a ocorrer. E, portanto, era mais neste sentido de ouvir
também a vossa percepção destas outras possibilidades e instrumentos tecnológicos que decorrem das recomendações do Gabinete e que nos parece pode vir no futuro até ser uma realidade e ajudar à segurança de todos, que é isto que nos move nesta audição em particular. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também pelo rigoroso cumprimento do tempo. Sr. Engenheiro, tem a palavra para nos mesmos 7 minutos, ou até 7 minutos, poder responder. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, por estas perguntas muito precisas e muito bem documentadas. De facto, acho que não vou utilizar os 7 minutos, porque o Sr. Deputado disse já bastante coisa sobre a tecnologia dos equipamentos. 2 equipamentos versus 1. Talvez aqui, não sei se existe um equipamento que possa fazer simultaneamente UHF e VHF. Ok. Bom, em todos os casos eu diria que há uma coisa que nós gostamos de ter, talvez até é mais custo, mas gostamos de ter redundância nos equipamentos, ou seja, a probabilidade de 2 equipamentos ficarem com dificuldades técnicas simultaneamente é rara, não é? Reduz pelo menos a probabilidade disto acontecer, portanto, e nunca se sabe realmente quando o equipamento vai ter uma falha. Quando constatamos, substituímos, mas isto pode também acontecer na altura em que os veículos estão na pista. Portanto, por isso achamos que 2 equipamentos sempre é melhor que um, para manter de todas as formas uma via de comunicação ou outra. Por isso que recomendávamos talvez ficar com as duas rádios. Agora, a recomendação que o Sr. Deputado faz de integrar uma lógica de geolocalização dos veículos e analisar, de facto, a incompatibilidade das trajetórias do veículo de pista e dos aviões a chegarem ou a saírem, efetivamente, uma coisa que nós próprios tivemos a discutir. E aqui é isso mesmo, é analisar a execuibilidade técnica de implementar uma solução desta natureza. Se for implementado, não sei, geofencing ou com uma ligação com o sistema radar para detectar os aviões na aproximação, os aviões com clearance para descolar, efetivamente, eu acho que era uma melhoria significativa em matéria de segurança e de prevenção contra as incursões de pista. E definitivamente uma coisa que vamos continuar a discutir e analisar, sim. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, também agora pelo rigoroso cumprimento do tempo, que permitiu recuperar algum do que excedeu. Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Hugo Oliveira, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também até 7 minutos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Engenheiro Thierry e a sua equipa que o acompanha. Evidentemente, agradecer a sua presença e o seu esclarecimento, que evidentemente que na sua apresentação inicial esclareceu aqueles que também não eram propriamente os muitos pontos de dúvidas que o relatório trazia, nomeadamente em relação à ANA. Isto, verdade que foram relatórios foram requerimentos que foram apresentados, vindos também de uma notícia sobre aquele que era um relatório que deveria ser àquela data, não deveria ser público. Evidentemente que se os incidentes são gravíssimos, essa fuga de informação não é tão grave, certamente, mas não deixa também de ser manifestamente grave. Bom, mas, e, portanto, os requerimentos foram feitos, entendemos, ou entendeu o seu requerente continuar, neste caso o Chega, continuar a ouvir a ANA. Eu julgo que depois de termos acesso ao relatório, com todo o gosto que temos aqui, podemos falar sobre segurança, parece-me, bom, não fazer esse total, tanto sentido que desse aso à manutenção deste requerimento. Bom, mas não obstante isso, eu julgo que é sempre também importante começar por referir que uma investigação visa apenas a prevenir, não é, aqueles que possam vir a ser acidentes e incidentes futuros e não apurar responsabilidades, sejam elas administrativas, criminais ou penais. Não é? E, portanto, da minha parte,
não irá ouvir aquilo que já ouviu aqui, que se fosse o trabalhador A ou o trabalhador B, iria levar a um processo disciplinar ou algo do género. Porque quem diz isso ainda não percebeu aquilo que é uma investigação deste género e estes relatórios, porque isso é tudo ao contrário daquilo que nós pretendemos nesses relatórios. Porque se nós começarmos aqui a tentar incriminar alguém ou alguma identidade, o que essas entidades farão naturalmente é esconder incidentes futuros, que é tudo aquilo que nós não queremos. E, portanto aquilo que não temos, o Partido Socialista não tem nenhuma vontade de apurar nenhuma responsabilidade aqui, aquilo que também queremos aqui, se a nossa participação puder, é ajudar este relatório a encontrar, dentro dos vários parceiros, dentro dos vários players, não é? Medidas que, evidentemente, que possam evitar os incidentes que aconteceram. Daquilo que foram os apontamentos no relatório para a vossa parte, tinha a questão do rádio, o senhor engenheiro referiu e bem que no espaço aéreo europeu existem dúvidas, e era que gostaria que falasse sobre essas dúvidas. Bom, dizem aqui entre a torre e escutarem a torre, neste caso o Follow Me, já ouvimos aqui por parte do PSD que seriam mais pessoas, eu nem percebi que iam estar a ouvir. Aquilo que eu gostaria de perceber se essas pessoas têm conhecimentos técnicos para ouvir, para perceber esse tipo de informação, as pessoas que estão cá embaixo no terreno. Porque a gente podemos achar que estamos aqui a conversar, ou que esse tipo de informação que chega é uma conversa que aqui estamos a ter. Eu não sei, julgo que não, tenho muitas dúvidas que assim seja. E depois, evidentemente, se existe alguma sobrecarga nas próprias transmissões que possa, evidentemente, causar algumas entropias e, portanto, que possa, evidentemente não trazer nenhuma melhoria, não é? e, evidentemente, causar alguns problemas. Gostaria que falasse sobre isso, que explicasse o porquê que no espaço aéreo europeu, como referiu, não é unânime que isso possa acontecer. Na questão da padronização das inspeções, perguntar se isso já aconteceu, se acontece apenas no aeroporto, se irá fazer para os aeroportos que a ANA gera para as infraestruturas que gera no país, ou seja, se essa padronização irá ser aeroporto, ou se poderá acontecer em todos os aeroportos. Perguntar também, não tem aqui, mas em relação aos top bars, nas infraestruturas que a ANA gera, quais delas é que têm instalado os top bars, e de instalados, quais delas é que funcionam? E para terminar, agradecendo outra vez a sua presença, bom, e não tendo muitas questões, como facilmente já percebeu, e atendendo também ao tempo que gastou nas perguntas, não tendo também muitas respostas, aquilo que eu pedia, evidentemente porque não vai gastar muito tempo em relação às perguntas que eu lhe fiz, é se, para além de tudo isto, e evidentemente se vier essa abertura e essa disponibilidade, de nos poder apontar algumas melhorias, dada o seu conhecimento, dada a sua experiência, que pudesse, evidentemente, melhorar aquela que é a segurança daquela que é a navegação aérea em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também pelo cumprimento do tempo. Antes de dar a palavra ao Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, queria informar que a apresentação já foi distribuída, penso que já a terão, e queria também dizer que para a primeira ronda não tenho mais nenhuma inscrição, a não ser que as haja. Terminaremos a primeira ronda a seguir às respostas que agora vão ser dadas. Pelo que, se houver inscrições para a segunda ronda, também pedia que me as fizessem chegar até ao final da intervenção do Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA. Sr. Engenheiro, faz favor, até 7 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, o sistema de gestão da segurança é uma coisa que existe agora em toda a aviação e tem princípios básicos, como efetivamente o princípio de não prejudicar quem está a notificar, quem está a informar, quem está a alertar. Tem que ser agradecido simplesmente e não pode ser aqui prejudicado. Portanto, nós incentivamos isso, incentivamos que as pessoas possam efetivamente notificar as coisas, informar, para nós recolhermos um conjunto de informações, estatísticas, contextos de situações, não é? E depois fazer uma análise para evitar que estas situações ou as ocorrências possam voltar a acontecer. Este é um princípio de melhoria contínua.
análise dos eventos, informação e medidas de prevenção. Basicamente é isso. E tentamos cada vez, obviamente, que aconteça uma coisa num dos aeroportos, que as lições retiradas destes acontecimentos sejam também utilizadas em todos os aeroportos. E não apenas os aeroportos da ANA. Nós agora somos parte de um grupo que já é cerca de 70 aeroportos no mundo e temos, de facto, uma abordagem também transversal, um benchmark com os outros aeroportos daquilo que está a ser feito, daquilo que funciona menos bem, para, de facto, depois partilhar boas práticas. E há diferenças de abordagem. Por exemplo, no aeroporto de Gatwick, também um aeroporto operado pela Vinci, há uma lógica mais favorável à utilização do Triple One. Em outros países onde gerimos aeroportos não é o caso. O risco é sempre o fator humano. O que nós podemos evidenciar finalmente através destas duas ocorrências no aeroporto do Porto e no aeroporto de Ponta Delgada é que uma coisa que salva vidas é a consciência situacional. É que as pessoas estejam muito conscientes daquilo que está a acontecer à volta delas. Foi o caso do condutor do nosso Follow Me no Porto e da tripulação no aeroporto de Ponta Delgada. Portanto, tudo aquilo que favorece essa consciência situacional é bom para a segurança. E depois, a pergunta que o senhor deputado coloca é de facto muito válida. Será que um excesso de comunicação prejudica ou não ou beneficia a consciência situacional? Seja que uma ligação constante a uma frequência de torque pode ser muito utilizada, às vezes muito intensa, precisa de proficiência em matéria de inglês, simplesmente, como de linguagem aeronáutica. Isto são perguntas válidas e estas perguntas têm que ser analisadas no âmbito de uma avaliação de segurança operacional e depois dar lugar a uma decisão por parte do regulador. Basicamente é isso. No caso de Portugal, achamos e verificamos que efetivamente o nosso entendimento é que é bom termos de uma forma que não seja assim muito barulhente, digamos, o conhecimento daquilo que está acontecendo, daquilo que está a ser dito entre os pilotos e a torre, mas que o principal fica sempre nas ligações diretas com a torre através da rádio Tetra. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA. Terminamos assim a primeira ronda. Eu tenho pelo menos 2 inscrições para a segunda ronda. 2 inscrições, que são o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Proa, e o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo. Pelo que vamos então dar início à segunda ronda. Senhores deputados, conforme informei no início, a segunda ronda prevê 3 minutos por cada uma das intervenções. A entidade ouvida responde no conjunto a todas as perguntas que forem colocadas no final das mesmas, tendo o mesmo tempo que é usado ou que é dado aos grupos parlamentares. Sr. Deputado António Proa, faz favor, até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro e quem o acompanha da ANA Aeroportos. A minha questão é breve e diz respeito a uma das recomendações que foi emitida pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves. Uma das recomendações que se dirige à ANA diz que recomenda que a ANA, em 3 meses, no prazo de 3 meses, padronize procedimentos de inspeção de pista e produza um guia para a operação dos Follow Me. A pergunta que eu lhe faço relativamente a esta recomendação, que é, aliás, ao contrário na generalidade das outras recomendações para outras entidades, esta é muito clara no prazo que recomenda para a sua implementação,
perguntava-lhe, Sr. Engenheiro, se, tendo em conta que este relatório é, se não estou em erro, de dezembro, se, entretanto, a ANA já respondeu aos PIAF, e se sim, em que sentido foi a resposta, e se não, qual é a opinião e a consideração e a resposta que prevê ser dada às PIAF relativamente a esta recomendação dos tais 3 meses para a implementação da mesma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, tem 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei mais breve e indiretamente à questão. Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, certamente não se terá lembrado de todas as questões, mas eu fiz uma questão que gostaria da sua resposta clara e objetiva, tendo em conta as falhas humanas havidas na torre da nave. O Sr. Engenheiro pediu, quando soube destes incidentes, pediu com urgência reunião à administração da nave, sim ou não? E se sim, o que é que foi conversado sobre isso, no sentido de não se voltarem a repetir aquelas falhas humanas? E, segunda questão, se reportou imediatamente à ANAC esta sua preocupação? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, até 6 minutos para responder às questões colocadas e, conforme também informei, eventualmente haverá uma terceira ronda, se assim entenderem. Pelo que no decurso da intervenção do Sr. Engenheiro eu pedia que me fizessem chegar as inscrições, se for essa a vontade das senhoras e dos senhores deputados. Sr. Engenheiro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à primeira pergunta, nós, no caso do aeroporto de Ponta Delgada, avançamos na padronização parcial, digamos, das inspeções de pista. Estas coisas, a questão da padronização é uma questão um bocadinho delicada, porque ela tem que ser, ao existirem, têm que ser feitas e adaptadas à geografia e às condições específicas de cada uma das pistas. Elas são todas diferentes, as entradas, as saídas, os percursos, o nível de tráfego que existe em cada aeroporto é diferente e, portanto, não há uma padronização geral. Há um conjunto de regras, digamos, gerais que têm que ser aplicadas, como aquelas que já tinha referido, que é preciso fazer, é recomendável que se façam as inspeções no sentido contrário ao tráfego aéreo, que é para ter uma percepção daquilo que pode acontecer à frente. É um conjunto, um número mínimo de inspeções de pista durante o dia, são 4. Não há um tempo definido e nós achamos que não devia haver, de facto, um tempo definido. Há uma metodologia que diz que em caso de tráfego maior intensidade, digamos, no tráfego, se não se puder fazer uma inspeção de uma só vez, pode-se fazer por terços, ou seja, uma primeira terça parte da pista, depois uma segunda, depois uma terceira. E isto é a lógica. E depois, efetivamente, no caso de Ponta Delgada, no seguimento das recomendações, acho que houve aqui uma abordagem para, de facto, definir uma lógica de circulação dos veículos para entrar e sair da pista. É, digamos, um passo para podia ser uma padronização sem ser uma padronização completa, que nós achamos que é melhor não fazer para efeitos de segurança. Em relação à sua pergunta, nós não tomamos contacto diretamente com a administração da nave, porque não é o papel da ANA fazer. É o papel do regulador, de facto, dizer, mesmo sendo um evento muito grave, e nós aqui, mais ou menos, não minimizamos a gravidade deste evento. É muito grave e acho que nas reações também das pessoas, nós fomos um bocadinho, se falamos de reações, fomos um bocadinho chocados em ouvir que este evento não tinha de nenhuma maneira afetado a segurança. Sim, afetou a segurança. É óbvio e não pode ser negado que este impacto foi este evento, estas ocorrências podiam ter tido um desfecho mais dramático, não é? Portanto, em todas as ocorrências de segurança da aviação civil é para ser levado a sério.
mesmo a sério, para ser analisado e para que haja medidas corretivas para que isto nunca volte a acontecer. É só a filosofia que está no nosso sector de atividade. E falta uma... sim. Isto sim, ou seja, cada vez que há um evento de segurança no aeroporto, é uma obrigatoriedade para as pessoas que estão a olhar e mais ainda para as pessoas que estão a viver estas situações, reportarem imediatamente ao regulador os acontecimentos. Portanto, normalmente o regulador até recebe várias notificações de várias entidades, porque nunca há só uma entidade a evidenciar, a observar os acontecimentos, são várias e normalmente o regulador, portanto, recebe de várias partes a notificação deste evento e de certeza da ANA. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não tenho inscrições para a terceira ronda, pelo que podemos dar como terminada a nossa audição. Senhoras e Srs. Deputados, nós temos a audição à ANAC, conforme também anunciei, conforme é de conhecimento de todas e todos. Não o podemos começar já, certamente a ANAC nem estará, mas, além disso, haverá certamente os grupos parlamentares que estão a contar com ela às 16h30, pelo que não a podemos antecipar. Portanto, fazemos agora um intervalo. Esta audição foi mais curta do que eu pensava, portanto não abusei na tolerância, Queria agradecer os esclarecimentos que nos trouxeram. Muito obrigado e sempre bem-vindos. Muito obrigado.